Salve, salve! Sejam muito bem-vindos, esse é o Veias Abertas em Terra Rasgada, um podcast da Cia Sou em Prosa com artistas sorocabanos debatendo história, política e arte. Eu sou o Túlio Crepaldi e hoje temos como convidados Marcelo Melo. Salve, Marcelo! Salve, Túlio! Salve, Ramon! Beleza, galera? E aqui também, junto com a gente, Ramon Vieira. Salve, Ramon! Salve, Túlio! Beleza, Marcelo? Tudo bom, gente? Massa. Show! Antes da gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, dizendo pra gente aí quem são vocês na fila do pão. Vamos começar assim? Bom, eu me chamo Marcelo Melo, né? Sou presidente da Escola de Samba Mocidade Independente de Sorocaba, a Escola de Samba atual bicampeã do Carnaval de Sorocaba. Sou vice-presidente da ACUSA, da Associação Cultural do Samba de Sorocaba. Inclusive, através da própria ACUSA, a gente ocupa uma cadeira hoje no Conselho Municipal de Políticas Culturais, que é manifestações e expressões culturais de rua, né? Formado em eventos, formado em direito, adoro história também, enfim. E o trabalho nosso é em função da cultura, do folclore, não só ligado ao carnaval, mas enfim, né, a todo esse movimento que envolve aí a cultura de rua. E hoje, na realidade, vive um momento das trevas, né, oprimido e suprimido por um governo que realmente não dá muita atenção nem vazão para que as coisas acontecerem. E esse sou eu, estamos juntos aí na fila do pão, e esse sou eu. E você, Ramon, por favor, se apresenta pra gente aí. Meu nome é Ramon Vieira, eu sou um cantor, percussionista, venho de uma família de artistas que lida com teatro, dança e música. E aqui em Sorocaba, eu comecei a trabalhar com essa arte de rua no Centro Cultural Quilombinho, e lá eu fiquei à frente do projeto do Núcleo de Cultura Popular Leão da Vila, o nome por conta da Vila Leão, onde a gente estava, né? E através desse centro de pesquisa, a gente fez contatos importantes com grupos bem tradicionais aqui da região, né? Alguns grupos importantes como lá do Embu das Artes, o Grupo Cupuaçu do Tião Carvalho, né? Falei do Embu, falei da Dona Raquel Trindade, não posso deixar de falar, porque o meu trabalho é muito baseado nas linhagens, vamos dizer assim, né? A minha mãe usa esse termo, né, que fala desse caminho que vem a cultura, né? Porque acho que o que a gente está falando aqui, talvez a gente fale muito hoje sobre como segurar e cuidar disso e cultivar para que essa coisa bonita continue, né? Então, lá no Quilombinho eu fiquei, assim, mais ou menos uns 10 anos lá fazendo esse trabalho, e tenho um trabalho também como intérprete, enfim, como um músico ligado à cultura do forró, pé de serra, muito intensamente, junto com o trio Macaíba, porque a minha mãe, além de dançarina, é sanfoneira também, então eu vim com esse amor, essa paixão pelo som da sanfona, e acabei me envolvendo com isso, e já também há muito tempo eu estou trabalhando com isso aqui no Brasil, fora do Brasil, né? Hoje é um tempo que eu estou fazendo pouca coisa aqui em Sorocaba, mas eu morro de vontade de encontrar de novo esses amigos, porque esse movimento que a gente está falando é uma coisa muito ligada a uma família que a gente vai construindo também, né? Que é para fora da nossa família biológica, por exemplo, são pessoas que a gente cria uma ligação muito intensa, né? Muito, muito próxima mesmo, que faz parte da nossa alimentação de inspiração divina, encontrar com essas pessoas. Então já deu pra perceber, né, meu povo, que hoje a gente vai falar sobre festa popular. Hoje o papo é pra cima, mas como todo papo pra cima, uma hora também desce. Uma hora a gente vai falar sobre as contradições também que estão aí no meio dessas festas. E como o Ramon trouxe, a ideia também aqui é que a gente, ao buscar compreender a complexidade na qual a gente está inserido, entender quais são as estratégias para que a gente cuide muito bem também desses vários modos de festejar a vida que o povo brasileiro foi elaborando ao longo da sua jornada como construção de um povo novo, por mais que tenha advindo de uma barbárie que é a colonização. A gente também traz nesses festejos muito da nossa capacidade de reinventar a vida e de colocar novas demarcações para que a vida e o sonho possam se concretizarem, né? Gostaria de pegar aqui um início para a gente entender esses festejos lá atrás, muito lá atrás, antes até da Igreja Católica, né, adotar esse festejo que depois vai ficar conhecido como Carnaval, né? Mas lembrar que esses festejos, eles acontecem
ancestralmente num período de colheita, né? Num período de fartura, num período de reunião, num período de compartilhamento e dentro de uma perspectiva de coletividade, né? Uma perspectiva de troca, uma perspectiva de uma outra comunhão, seja através da alegria, seja através do alimento, seja através da família, mas todos ligados à terra, todos ligados a um elemento nutridor. Pois bem, a partir de um momento, a Igreja Católica passa a adotar esse festejo em 590, isso é, há 1431 anos atrás, num caráter também estratégico para que as pessoas conseguissem passar pela quaresma, né? Ele colocou esse festejo onde vale a carne, para que as pessoas conseguissem, de alguma maneira, se segurarem durante essa quaresma, para só depois, na Páscoa, eles saírem desse período todo. A gente tem, 400 anos atrás, o Entrudo, em Portugal, né? Um festejo familiar, né? Onde costumeiramente uma família trola a outra, jogando urina, jogando um monte de coisa, mas é um momento em que a ordem é a desordem e que a dinâmica do social são as inversões. Então, mas curiosamente, uma história familiar. E depois tem um rancho, né? Há 200 anos atrás, e que, segundo estudos, em 1960 foi uma das últimas manifestações do rancho no Rio de Janeiro, né? Foi um festejo, sobretudo carioca. Um rancho disputava com o outro quem tinha ali um desfile mais aprumado, ainda um pouco numa tônica dessa disputa. A gente, depois disso, vai ter as apropriações desses festejos através dos bailes de máscaras que buscam, né, imitar e importar um modo de festejar europeu. Inclusive, encontra-se nos jornais da época muito esse slogan, bailes de máscara como na Europa. Uma tentativa de chamar um público que, né, enfim, que público é esse? O Ramon, ele trouxe uma questão em relação à família que eu acho muito pertinente a gente tocar, que é uma filosofia Bakongo, que tem um autor congolense muito importante que se chama Fukio. Ele vai falar sobre uma abordagem desses povos Bantu, que é uma abordagem da vida através de um fenômeno do moyo. O moyo é justamente o que o Oswald de Andrade vai escrever em 1922, com aquele manifesto antropofágico, dizendo, né, sobre essa característica do Brasil de antropofagização. Só que isso já está presente há muito tempo antes, né? Isso veio com essas pessoas na condição de escravizadas, né, tendo as suas vidas interrompidas, mas essa filosofia Bakongo, esse fenômeno moyo, é um fenômeno que vem com essa cultura, e é um fenômeno de aglutinação. Um fenômeno, inclusive, que fez com que esse povo, antes de ter o seu processo histórico interrompido pelo advento da escravidão, eles também já promoveram ali na zona, numa zona que hoje não é mais o Congo, né? Porque isso daí foi através de uma conferência de Berlim, em 1800 e tantos, que delimitou a divisão da África nos países como a gente conhece hoje em dia. Mas ali naquela região do Congo, Angola e um pouco mais para dentro, para o centro do continente, o próprio povo Bantu já foi responsável, através do moyo, de várias aglutinações, né? E essas aglutinações, elas têm como elemento central, e aí isso que eu quero reforçar, um elemento que eu acho que é o que falta na nossa sociedade de hoje, com o qual as festas têm muito a acrescentar, que é o quê? É a capacidade de se identificar na diferença do outro, né? Eu acho que isso é uma capacidade que a nossa sociedade hoje em dia não produz sujeitos que naturalmente tragam essa disposição. A gente percebe que a gente vive numa sociedade que a todo momento está te individualizando, está te chamando para uma iniciativa individual, para que você vença, para que você chegue lá. Inclusive os nossos relacionamentos, né? A gente começa a pautar um pouco por isso, né? Eu investi tanto e não recebi nada em troca, né? A gente começa a ter um olhar que transborda, né? Para todos os aspectos da nossa vida em relação a esse ethos, que é um ethos neoliberal capitalista. Quando a gente fala de culturas e de festejos, é importante a gente lembrar que a gente está num país continental, né? E que tem muitos festejos e muitas formas de festejar. Agora, eu estou me baseando praticamente no Sudeste e do modo como o Sudeste foi povoado por uma população negra advinda de uma condição escrava da Bahia, mas que depois da abolição da escravatura acaba encontrando uma série de implicações e de dificuldades de conseguir rezar suas rezas, comer suas comidas e viver o seu modo de vida e aquela tão sonhada liberdade que a abolição discursivamente pretendia trazer e instaurar. Então, a maior parte dessas pessoas, ex-escravizadas, migram para o Rio de Janeiro e ali
a gente já percebe Moiô, né? O que acontece na Praça 11, que depois vai ficar conhecida como a Pequena África, é justamente essa aglutinação num território que está completamente constituído por uma população negra que dentro daquela comunidade consegue encontrar os seus alimentos, consegue rezar suas rezas e consegue produzir uma cultura. E muito dessa cultura produzida ali na Praça 11 vai ser definidora para uma identidade brasileira, né? Sobretudo de uma nova tentativa de reerguimento da República, né? A gente tem um primeiro movimento da República que é completamente controverso em relação à emancipação do samba enquanto uma identidade nacional, né? É muito nesse período que um pandeiro já era motivo para ser preso, um tantã já era motivo para você tomar uma sova de algum policial, mas a gente percebe que depois, ali na Era Vargas, há uma modificação, há um momento de buscar reconstruir uma identidade dentro daquela percepção da época não estava bem construída. E aqui eu quero trazer um elemento também, que é o quanto que esse festejo, por mais que ele advenha de um olhar, de uma perspectiva popular, quando ele se entroniza como um caráter da identidade nacional fundamental, ele também cai numa disputa dentro de uma indústria cultural. Tem um livro, As Bambas do Samba, organizado pela editora da UFBA e organizado pela Marilda Santana, que fala justamente desse período que o samba passa a ser consumido pela indústria cultural, primeiramente o rádio e depois a TV, mas que dentro desse movimento é justamente o movimento que as mulheres deixam de protagonizar o samba, né? Isso é muito curioso. E é o momento também que a Carmen Miranda se torna a primeira embaixatriz, né, do samba, uma mulher branca, sendo que a Praça 11 e a Pequena África, a conversão da Praça 11 em Pequena África, ela foi completamente erigida por uma figura, né, central, que é a Tia Ciata, né? A Tia Ciata que arrumava emprego pra galera, chamava, alugava casa, organizava ali geral e fazia questão de ter essa comunidade unida pra se fortalecer contra as buchas que sempre foram soltas em cima da cabeça dessas pessoas. Esse elemento eu acho muito, muito interessante também para uma percepção de como aquilo que a princípio é a sua arma, o seu alimento, aquilo que te nutre, aquilo que te mantém firme, né, acreditando na vida, ela pode ser apropriada e pode ser descaracterizada e vendida como um produto que a princípio não tem nenhuma relação com a sua origem, né? Basta ver, por exemplo, a participação que as mulheres tinham e a participação que as mulheres têm hoje. Agora a gente está vendo vários movimentos de retomadas, não só de cantoras, mas de compositoras, de produtoras culturais de samba, de pensadoras acadêmicas sobre o samba. Então a gente está vivendo uma nova etapa. Mas gostaria de começar a nossa conversa um pouco por esse story, para trazer também um pouco dessas contradições, porque geralmente quando a gente vai falar de festa, a gente sempre pega um único aspecto de festa, né, que é essa alegria, mas a gente não pega também as disputas da festa, né? Que festa não tem uma briga de família, né? Que festa não tem um encontro, né? A festa é um elemento complexo. Marcelo, o que você tem aí para acrescentar pra gente diante desse caldeirão todo? Você fez um preâmbulo aí, uma abertura bem legal, bem apropriada, com alguns pontos importantes a serem destacados. Quando você menciona, né, Oswaldo de Andrade, 1922, nós temos que lembrar que em 22 aconteceu a Semana da Arte Moderna em São Paulo. E ele aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, inclusive. Eu acho que é um marco determinante, não só para a quebra de paradigmas cultural até então, para a gente poder enraizar realmente, né, o que é nosso realmente, né, que é a cara do brasileiro. Isso aí fala de música, de pintura, de dança, enfim. Tanto que a gente tá falando de samba, mas vários expoentes dessa época surgiram, quebra de paradigmas absurdos. E o samba, inclusive, logo depois, ele é instituído como uma música nacional, a música da identidade do brasileiro. Olha que engraçado. Em 22, na Semana da Arte Moderna, querendo bem ou não, a gente vem logo após da Primeira Guerra Mundial e a gente vem logo após da gripe espanhola, 18 e 19. Tanto que o Carnaval de 1919, pelos historiadores, ainda é considerado o maior carnaval do Brasil, porque foi pós-pandemia da gripe espanhola, o povo
sufocado, o povo querendo comemorar, o povo querendo extravasar. E aí, quando acontece o carnaval, né, os blocos, as marchinhas fazendo sátiras e brincadeiras, né, com toda a questão da vacina, questão da doença, da gripe espanhola. Em 22, foi um carnaval que o próprio governo federal investiu muito para que ele fosse para a rua, porque em 19 foi um grande carnaval, mas a doença continuou. Muita gente morreu. Até porque nós temos que levar em consideração que no mundo morreu mais de 50 milhões de pessoas devido à gripe espanhola. Então, eu considero 22 uma data marcante para a questão do samba, para a questão da cultura, para a questão do folclore, porque até então, Túlio, como você também bem lembrou, todos os hábitos que nós tínhamos aqui é derivado da Europa, seja de Portugal, da França, os bailes de máscaras vienenses, né? Tudo isso nós estamos trazendo a Europa para o Brasil. E a partir de 22, com a busca da identidade nacional, o samba se caracteriza como música brasileira, genuína, da identidade do povo. Na pintura, a gente tem aí inúmeros, né? Até na Semana da Arte Moderna, Tarsila do Amaral não participou, porque ela estava na França, e Oswald de Andrade é marido dela, e ela volta já pintando, quer dizer, a gente tem quadros aí memoráveis, e todo mundo conhece, que eu acho que são determinantes. Samba. Tia Seata é a mãe do samba. O primeiro samba gravado sai do quintal dela, pelo telefone. O que você falou é impressionante, você estudou bem, hein? Você está bem legal na história aí, hein? Porque realmente Tia Seata tinha essa coisa de proteção. Naquela época o samba e o chorinho em conjunto era a música de malandro, era a música do vagabundo. Tanto que nós temos uma lei que impera até hoje, que é a lei da vadiagem. A Clementina de Jesus, quando assim, vai vadiar, é porque a lei existia para eles. Então, aí, na casa de Tia Seata, tinha a primeira sala onde se tocava chorinho, e o chorinho era consentido pela burguesia, porque era música que era tocada nos grandes festas, nos grandes encontros, né? Da sociedade, o chorinho era executado, pixinguinha e por aí afora. Mas o samba não. O samba era música de malandro e ele não podia acontecer. Então Tia Seata tinha a primeira sala, onde se tocava chorinho. E lá no fundo, o samba comia solto. Quando a polícia chegava, tinha um chorinho que eles tocavam, que já era a forma de avisar o pessoal, a polícia chegou. E aí a galera do samba mudava totalmente o contexto, começava lá a rezar, e aí a polícia chegava, estranhava, mas deixava por isso mesmo. Mas o que eu acho que é importante nós mencionarmos, é que o samba nunca foi aceito pela sociedade. Ponto. O samba nunca foi aceito. Eu estava assistindo ontem uma live de alguns presidentes de escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro, pela FENASAMBA, que é a Federação Nacional do Samba, das escolas de samba, e eu vi as histórias, né, de quem está 40 anos, 50 anos, 60 anos no samba. Tem uma tônica que é a mesma. A sociedade nunca nos aceitou. Quem frequentava a quadra da escola de samba era o vagabundo, era o malandro. E até hoje é assim, né? Haja visto que a sociedade está marginalizando as escolas de samba, os movimentos culturais ligados ao samba, e com isso eu acho que a luta toda dessa identidade da música brasileira samba, a gente não fala só aí, a gente sai da área artística, cultural, música, e começa a falar de povo. Na verdade, né, a burguesia nunca aceitou que o morro descesse a ladeira e virasse Brasil, e assumisse a cara e identidade do Brasil. Um povo pardo, um povo mestiço, por decorrência de miscigenações mil. Então, Túlio, eu acho assim, 2022, eu penso que teria que acontecer a segunda Semana da Arte Moderna, para novamente nós quebrarmos paradigmas que nesses 100 anos, de 22 para cá, e hoje nós estamos vivendo esse momento mais uma vez, né? Essa coisa de político vir falar assim, olha, minha plataforma, meu cultural, para a cultura, eu desejo que uma orquestra filarmônica toque lá no bairro da periferia. Está fora de contexto, novamente, passando por cima, desprezando principalmente os movimentos periféricos, que são vivos, estão aí, que hoje é a nossa realidade, né? Uma das questões de 22 também, quando a gente fala que era de paradigmas, é a questão da oratória, né? A questão parnasiana de falar, né? Pois, vem, tal. Quer dizer, aí Mário de Andrade escreve muito sobre isso, né? A quebra desse paradigma parnasiano de falar. Gente, vamos falar mais fácil. O povo brasileiro não fala assim. O povo brasileiro fala mais fácil. E hoje, nós temos uma dialética que é praticada no dia a dia. Hoje nós temos uma vibração oral que é praticada nas periferias, que ainda a grande sociedade, a burguesia, reluta em não aceitar, né? Olha, quem fala assim é malandro, quem fala assim é vagabundo. Nós temos que entender que a dinâmica andou e as coisas precisam ser mudadas, atualizadas. Eu acredito que, né, a segunda Semana da Arte Moderna teria que acontecer em 22, no ano que vem, para novamente a gente reestruturar essa questão acadêmica, né, artística, que já está ultrapassada, que está defasada.
E aí, Ramon, o que você tem pra colocar no tempero dessa sopa? Olha, que bonito essa visão que vocês apresentaram, viu? Essa provocação aí para o povo, para mim também, porque eu acho muito interessante essa ideia de a gente poder lembrar da essência das coisas, porque é tanta informação, é tanto movimento que já aconteceu, que às vezes a essência, essa simplicidade, ela se perde, né? E muitas vezes o que a gente está falando aqui é sobre alguns tambores tocando, algumas pessoas cantando, algumas pessoas dançando, né? Esse povo em volta, mas isso tudo é muito simples, né? Eu acho que nasce daí, mas com a música, com a dança, com a expressão artística, seja visual, as artes plásticas, a gente começa a construir tanta coisa, fica uma coisa tão grande que a gente perde a importância dessa raiz. Então, a minha experiência foi assim, eu senti muita necessidade de buscar essa raiz. Sempre senti muita identificação, primeiro com as pessoas simples, primeiro com as pessoas que produzem esse tipo de arte, né? Aquele samba de roda, muito simples, que às vezes não tem nem um instrumento harmônico, nem nada. Às vezes só de palma de mão. Isso tem um poder, tem um movimento tão grande, isso, né? Mas a gente às vezes não valoriza, porque o cara se impressiona com a orquestra sinfônica e às vezes essa coisa do nego velho cantando, batendo palma de mão e uma pessoa que sabe sambar não reconhece isso como uma arte, né? Agora a gente está vivendo esse momento que é muito possível isso que você apresentou. Porque eu acho que está todo mundo muito cansado com essa coisa de maquiagem, né? E a gente quer encontrar as coisas de verdade, a gente sente falta, né? É muita coisa fake no mundo. E o samba, o baião, o coco, o maracatu, eles são muito verdadeiros na sua essência, né? Porque eles falam realmente da vida das pessoas, as pessoas cantam a essência dela através de uma voz natural, né? O jeito de tocar muito livre. Eu experimentei um pouco isso lá no Quilombinho, né? Carnavais de rua que a gente fez lá, eu achei um caminho maravilhoso. Ele foi interrompido pelo poder público, né? Chegou um tempo que estava acontecendo muita bagunça nos blocos de Sorocaba e eles, acho que cancelaram, escolheram alguns lugares específicos e a gente não pôde fazer o Carnaval da Vila Leão mais. Eu estava muito satisfeito com essa possibilidade que a gente conseguiu lá, de trazer esse carnaval muito simples, sabe? E principalmente grupos percussivos que a gente trazia, seja de maracatu, seja coco, essas coisas, ou até o terceiro centenário, que estava ali do lado, que é uma escola que eu fui criado do lado, né? Enquanto ela ainda era ativa, do saudoso mestre Lazinho. E então eu gosto muito, eu vou puxar um pouco aqui pela minha experiência, que não é acadêmica, eu li muito pouco sobre esse assunto. O que eu posso contar é sobre o contato pessoal que eu tive com alguns mestres, né? E da minha experiência, especialmente do Quilombinho, ligado ao carnaval, foi mais intenso lá. Ah, que legal. Bom, então assim a gente vai encerrando o programa. Só que antes da gente encerrar, a gente vai para um momento que é um momento chamado Caixa de Ferramentas. Caixa de Ferramentas é um termo inspirado em Rubem Alves, no seu texto A Caixa de Brinquedos, onde ele fala sobre a ferramenta como sendo um instrumento criado para aumentar o poder do corpo. Então nada melhor do que, ao discutir as veias abertas nesse corpo sorocabano, compartilhar com todos os ouvintes referências que na nossa trajetória artística foram ferramentas que aumentaram a nossa potência dentro desse recorte dos festejos populares. Para começar, eu gostaria então de indicar esse livro da Marilda Santana, que foi organizado por ela e publicado pela editora da UFBA, que se chama As Bambas do Samba, Mulher e Poder na Roda. Então já deixo aqui essa indicação, compartilhe com vocês que pode ser uma referência tanto literária quanto uma referência de uma banda, aquilo que movimenta e que potencializa esse poder corporal de vocês, né? Como o Ramon trouxe essa questão da tecnologia, bem nesse sentido mesmo de potencializador. O que você traz pra gente, Marcelo? Cara, eu acho que hoje, né, se a gente for falar em ferramentas de potencializar conhecimento e a veia artística, cara, é se informar, é se embasar, né? Eu acho que é o que eu faço. Durante 35 anos eu sou
atuo como carnavalesco da escola de carnavais, escrevo enredos. Então, quando a gente fala de história do Brasil, né, eu acho que é fantástico, né, gente? Tem uma riqueza absurda. Então, eu acho que a minha ferramenta, que quando eu abro a caixa, é a primeira que eu pego, é isso, né? É buscar embasamento. Você citou aí uma autora, Silvio Romero, é um cara que escreveu muito sobre cultura e folclore do Brasil, que eu acho que depois veio Cândido Cascudo, veio uma série de outras pessoas que eu acho que fomentaram esse assunto, né? Mas vale a pena buscar informação, vale a pena buscar conhecimento para estar embasado e entender. Túlio, o resumo que eu faço, né, da situação atual. A gente hoje vive um Brasil real e emergente, e a gente sabe disso, né? E infelizmente, e nós estamos sendo engolidos pelo sistema também, a gente está encobrindo, está ajudando a encobrir, né, um Brasil oficial que é postiço. Eu acho que essa reflexão ela é importante. E nesse sentido, eu acho que é isso. A grande ferramenta é ler, buscar conhecimento, embasamento. Eu vou me apropriar da frase lá do Emicida, né? É nós por nós, cara. Não tem outro caminho. A gente tem que se ajudar, a gente tem que se dar as mãos e caminhar juntos. O sistema está esfacelando a gente, dividindo. As minorias hoje têm voz, verdade, mas ela tem voz na questão que hoje tem muito em voga, né? O poder de fala, né? Cara, tá da hora, legal, não deixa de ser uma conquista. Mas enquanto o poder de fala da questão racial, da LGBT, né? De estar sozinho, isolado, um todo, né? Nós todos estamos sendo esmagados juntos porque a gente está dividido. Então, vamos se unir, vamos unir as frentes aí para que a gente possa fazer prosperar, né? Show. Não, e embasamento em tempos de negacionismo protofascista é fundamental, né? Então, e você? E você, Ramon? Queria deixar mais claro meus caminhos, assim, são referências importantes para mim e que eu acho que podem ser importantes também para pessoas que estão ouvindo, né? Um dia me indicaram, vá lá para o Embudo das Artes, procure o Teatro Popular Solano Trindade, da família da Dona Raquel Trindade. Hoje em dia, a saudosa Raquel Trindade, hoje em dia é o Vitor da Trindade, o filho dele, o filho dela e os netos que conduzem esse trabalho muito importante, né? Um outro lugar que eu queria indicar é o Grupo Cupuaçu, no Morro do Querosene, de São Paulo, do mestre Tião Carvalho, né? Ele dirige esse trabalho cultural nessa comunidade. E, assim, eu acho que é esse caminho da gente reconhecer a importância, realmente o valor imensurável que é o conhecimento desses mestres, né? Essa coisa de dar uma atenção a essa situação. Será que hoje a gente está faltando de benção para o avô, para a avó, perceber a importância que tem essa figura no nosso círculo, né? Eu acho tão bonito, por exemplo, aqui eu estou lá no Cordão de Ouro Cerrado, com o mestre invertebrado. Toda vez que chega um mestre, um capoeirista mais velho, o treino simplesmente para na hora. O mestre colocou o pé para dentro do quintal ali, parou o treino, todo mundo reverencia, dá um seja bem-vindo e assim, ó, opa, parou o treino, vamos fazer uma roda aqui e agora o resto do treino vai ser conversar com esse mestre que veio visitar. Sabe? Essa coisa tão mais valiosa às vezes do que você ficar batendo no ensaio, fazer um treino ali, aproveitar essa maravilha que é um tempo com essas pessoas, né? Então, eu acho que é isso. Eu quero deixar aqui muito frisado a importância desse caminho para mim, porque tudo que é, hoje em dia, eu já falei, maquiado, super produzido, é muito mais fácil da nossa sociedade consumista aceitar, né? Muitas vezes você está cantando uma música, aí você vai ver lá a foto, vai ver a imagem do compositor, uma pessoa simples. Cuidado não encontrar com essa pessoa simples na rua e você subestimar a riqueza dessa pessoa, né?
Então preste atenção nos pretos velhos, nas negas velhas e nesse povo antigo que guarda esse tesouro brasileiro aqui. Isso o mundo inteiro percebe e reconhece, né? Esse valor. É claro que não, muitas vezes não da maneira ideal, né? Reconhece muitas vezes para consumir também de alguma forma. Mas a gente pode mudar esse caminho e, queridos, que prazer falar com vocês. Eu adorei a colocação de vocês. Marcelo, eu vou ficar sonhando com essa coisa do 2022. Cara, muito lindo essa imagem sua, viu? Prazer grande, viu, gente? Muito obrigado. É isso. Gente. Então, aproveitando que você já puxou aí os encerramentos, eu também gostaria de agradecer muito a presença de vocês, dizer que foi um mega de um bate-papo. Espero que a gente possa se trombar mais vezes para conversar, para colocar as ideias aí nessa sincronia de uma busca para uma atualização de todos esses elementos que pra gente são tão caros aí, que são tão contra a cultura, né? Hoje a gente vê que os vários aspectos que a gente trouxe aqui em relação à festa são aspectos que são completamente opostos, como água e óleo na nossa sociedade hoje em dia, né? Então espero que a gente consiga, através desse circuito de afetos e também desse bate-papo, poder despertar aí uma perspectiva um tanto nova ou diferente, ou então reendossar essa perspectiva que já existe em todos os ouvintes. Então é isso. Obrigadão, Marcelo. Gratidão. Valeu, Túlio. Imagine, eu que agradeço aí esse bate-papo. Ramon, obrigado pela parceria aí, você poder comunhar com a gente nesse momento tão importante. Porque, eu falo muito importante porque cultura é importante, né, cara? E a gente precisa ter mais encontros como esse. Túlio, parabéns, cara, pela iniciativa. Parabéns pelo podcast e conte sempre com a gente. Sempre que você precisar, estamos à disposição aí. Contarei. Valeu, Ramon. Obrigadão. É isso, gente. Quem tá ouvindo, se cuidem. Estamos no meio de uma segunda onda da pandemia e um corpo para festejar precisa estar vivo. Então, se cuidem. Até já.